Competências críticas são aquelas competências que são muito importantes para qualquer empresa. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como o RH pode ajudar a identificar e descrever essas competências críticas aí na sua empresa. Então fica por aí. Olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a entender como que você pode mapear competências críticas aí na sua empresa, né? Então é bem importante que a gente entenda o que são essas competências críticas, qual é o papel dessas competências críticas na sobrevivência das empresas e a gente vai entender isso de uma maneira bem simples e bem prática. Lembrando que se é a sua primeira vez aqui no RH Academy, nós estamos tanto aqui quanto no Spotify, aqui eu digo no YouTube, né? Quanto no Spotify, e é muito importante que você se inscreva e ative as notificações e também deixe o seu comentário sobre o que você achou desse e dos outros conteúdos que a gente tem aqui na RH Academy, tá bem? Mas vamos lá, né, para o conteúdo que é de fato o que interessa aqui no nosso canal. Olha só, a primeira pergunta que a gente precisa responder é o que são competências críticas, tá? Eu estou usando o termo competência crítica aqui porque ele é um termo que é sinônimo de competências essenciais. Então, se você for pesquisar aí na internet ou artigos científicos, é mais fácil que você ache o conteúdo sobre competências essenciais. Eu estou abordando da perspectiva de crítica, que é assim, se não tiver, não vai dar bom, vai dar errado aí, vai dar problema, tá? Então, competências críticas são aquelas competências, lembrando que é uma competência, conhecimento, habilidade e atitudes, que elas são essenciais, elas são fundamentais e que permitem qualquer empresa entrar no mercado de trabalho e sobreviver no mercado onde essa empresa, mercado de trabalho não, né? No mercado de clientes, no segmento de mercado onde essa empresa procura atuar. Essas competências críticas, elas garantem a sobrevivência e a manutenção das operações da empresa. Então é assim, o que eu preciso fazer para não me afogar? Eu preciso, sei lá, bater os braços de qualquer jeito e ficar com a cabeça fora d'água. Veja, isso é crítico, isso é essencial, isso é básico. O mesmo raciocínio vai se aplicar para esse entendimento que a gente está falando aqui, para esse conteúdo desse vídeo, né? A ideia é entender o que a gente precisa fazer para que a empresa mantenha as suas operações. Qualquer coisa além disso são competências distintivas ou diferenciais competitivos. A gente vai abordar aí as competências do ponto de vista crítico, tá bem? Então, o que essas competências não são, tá? Então, agora a gente entendeu mais ou menos o que é. Vamos para o que não é para você ter um entendimento aí mais pé no chão mesmo. Bom, essas competências críticas, elas não são simplesmente todas as habilidades que os funcionários, que os colaboradores aí da sua empresa têm. Elas são consideradas aqui só aquelas habilidades que de fato contribuem para a manutenção das operações da empresa num curto prazo, tá? Então não é todo o universo de competências, é só uma categoriazinha dentro dessas grandes categorias de competências aí na empresa, tá bem? E aí você deve estar se perguntando agora, pô, Alessandro, me dá um exemplo disso, né? Eu não entendi muito bem, ou melhor, eu entendi, mas ainda não estou tão seguro ou tão segura do que significa essas competências críticas. Então eu vou te dar 3 exemplos, tá? Eu vou trazer aqui nessa tabelinha, que você pode puxar o seu celular do bolso aí, caso esteja ouvindo no Spotify, ou mesmo então, continuar assistindo aí, se você está me vendo no YouTube. Mas então, ó, a gente vai ter aqui então 3 tipos de empresas, né? 3 empresas diferentes, e eu vou listar para cada uma dessas empresas 3 competências que na minha avaliação são básicas, sabe? São críticas, ou seja, vão ajudar a empresa a ficar com as portas abertas. Nada além disso, não é nada extraordinário, é só para as coisas funcionarem normalmente. Então a primeira empresa que eu estou trazendo aqui como exemplo é uma loja de calçados, tá? Uma loja de calçados que tipo qualquer loja de calçados no universo, na minha hipótese aqui. Então o que são as competências críticas que uma loja de calçados precisa ter para ficar com as portas abertas? Na minha avaliação, na minha humilde opinião, a gente precisa ter atendimento ao cliente, porque todas as lojas de calçados, quem vai, né, provar calçados nas lojas, na grande maioria das vezes são clientes, então eu preciso atender o meu cliente, ou seja, é básico para as portas ficarem abertas. É importante que uma loja de calçados, no meu ponto de vista, tenha uma boa gestão de estoques, porque senão ela pode comprar mais calçados do que ela venderia, ou ainda, e aí vai ter problema de estoque, né? Vai ter mercadoria parada, vai ter que torrar na promoção. Pode ser que ela compre menos estoque, né? Menos calçados do que ela tem previsto para vender, e aí ela perde de ganhar, ou seja, você não tem produto e tem gente querendo comprar o produto, você perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro, né? De fazer o seu recurso aí, de aumentar a lucratividade. E aí, na minha opinião,
é importante que uma loja de calçados esteja aí minimamente atenta às tendências de moda. Tá? Querendo ou não, algumas pessoas gostam, né? Têm a pretensão de ter o calçado da moda ou aquele calçado naquele estilo que está mais atrativo no momento. Então, no meu ponto de vista, assim, para uma loja de calçados funcionar a nível básico, eu acho que são esses 3 pontos aí, essas 3 competências críticas ou também competências essenciais. Beleza, a gente já entendeu aí, temos um exemplo de comércio, tá? Tá aqui. Agora, Alessandro, me dá um exemplo com uma indústria. E aí eu vou trazer para você aqui uma pequena indústria alimentícia, uma pequena fábrica, sei lá, de bolo, de biscoito, de bolacha. É biscoito ou é bolacha? Não sei, né? Uma pequena fábrica aí de qualquer coisa, tá? E aí, no meu ponto de vista, uma pequena indústria alimentícia, ela precisa ter, para manter suas portas abertas, número 1, qualidade e segurança alimentar, porque afinal de contas ela está trabalhando com alimentos, então é muito importante isso. Se ela não tiver isso bem feito, pode ter certeza que as portas vão fechar, vai dar problema. Tá? Ela precisa ter também uma eficiência operacional, ou seja, ela tem que usar muito bem os recursos disponíveis. Então a máquina, sei lá, que faz 1000 bolachas por semana, ela precisa estar trabalhando muito perto da capacidade total. Caso contrário, ela não está eficiente, né? Ou seja, a gente não está usando toda a capacidade instalada e isso é prejuízo para a empresa como um todo, né? E é importante, no meu ponto de vista, que uma pequena indústria alimentícia tenha como competência desenvolvimento dos produtos. Então, sei lá, vai ter a bolacha ou biscoito, não sei qual é a diferença, tá? Mas vai ter a bolacha lá de maisena, vai ter a bolacha com sabor morango, a bolacha sabor chocolate com baunilha. Ou seja, eu preciso desenvolver produtos diferentes porque aí eu tenho uma atratividade maior pela variedade de produtos. Tá, tô pensando aqui, é exemplo, tá? Não sei se realmente é assim. Mas beleza, aqui a gente já tem um outro exemplo de uma pequena indústria alimentícia e do que, na minha opinião, são competências críticas, ou seja, competências essenciais que, se essa empresa tiver e funciona bem, né, se as pessoas estão capacitadas nessas competências, a empresa vai ficar com as portas abertas no mercado. Não estamos falando de vantagem competitiva. De novo, vou insistir nisso para que a gente sempre tenha isso em mente, de que aqui é só o nível básico aí para trabalhar, tá? E por fim, na minha sugestão, eu estou trazendo uma empresa de serviços. Então a gente tem uma empresa de comércio, uma indústria e serviços. Basicamente aí 3 grandes ramos da nossa economia. Estou pensando a nível de Brasil, né? Então o que na minha cabeça, e aí eu estou pensando com a minha cabeça, que eu acho que uma empresa de serviços de limpeza de prédio precisa ter para ficar com as portas abertas. Eu acho que é importante que haja confiança, porque assim, sei lá, a pessoa vai prestar um serviço no seu prédio, eu quero estar tranquilo de que essa pessoa vai entrar no condomínio, vai fazer a limpeza, enfim, vai prestar o serviço de limpeza predial que for contratado e que as coisas vão ficar do jeito que estão. Ou seja, eu vou confiar que ela vai acessar e nada vai ficar prejudicado ou não vou ter grandes problemas aí por falta de confiança. Então, confiança, no meu ponto de vista, é algo importante, principalmente quando a gente está tratando de prestação de serviços, tá? Então, acho que isso é a competência essencial número 1 aí de uma empresa de limpeza de prédios, né? Prestação de serviço de limpeza de prédios. A competência essencial número 2, no meu ponto de vista, é a aplicação de produtos de limpeza, tá? Estou sendo bem básico aqui. Porque talvez eu, que não sei nada desse ramo, não faço a mínima ideia de quais são os tipos diferentes de produtos de limpeza e qual é o melhor produto de limpeza para usar em determinadas áreas e para limpar de uma determinada maneira. Lá, sei lá, mancha de gordura, talvez é melhor usar o produto A ao invés do produto B. Mancha de tinta, é melhor usar o produto C ao invés do D. Então é importante que essa empresa tenha esse conhecimento técnico, né, essa expertise técnica para chegar para o cliente e avaliar, olha, eu acho que é melhor a gente usar esse produto, vai demorar mais ou menos tanto tempo e no final o resultado vai ser esse. E isso passa confiança e passa conhecimento de produtos químicos, né? Aliás, produtos de limpeza, que são produtos químicos também, né? Mas principalmente como essa empresa aplica esses produtos. E por fim aí, eu acho, tá, que é muito importante para uma empresa de serviços, acho que qualquer empresa de serviço, gestão de pessoas como competência essencial. Assim, eu preciso ter uma gestão de pessoas minimamente organizada numa empresa de serviço, porque
o grande cerne, né, grande forma de se trabalhar numa empresa de serviço é, obviamente, com prestação de serviço. E na grande maioria das vezes, prestação de serviço envolve pessoas. Tá? Assim como confiança envolve a confiança que uma pessoa tem em outra pessoa. Né? Para aplicar o produto de limpeza, eu preciso de uma pessoa lá aplicando o produto ou manipulando a máquina, a ferramenta ou o equipamento que vai fazer essa aplicação para gerar limpeza. Então eu acho que gestão de pessoas nesse caso aqui é uma competência essencial. Por quê? Qualidade em serviço tem relação direta com o quão bem as pessoas são capacitadas, o quão bem as pessoas estão engajadas, o quão bem as pessoas se sentem à vontade, são capazes de fazer e são treinadas para fazer o serviço que está sendo contratado. Né? Então, eu acho que esses são bons exemplos aí de empresas em segmentos diferentes e competências essenciais ou críticas para cada tipo de empresa. E você pode usar isso aqui como um bom ponto de partida para replicar aí na sua empresa, tá? Porque eu fiz questão de trazer uma empresa de comércio, uma indústria, né, uma pequena indústria e uma empresa de prestação de serviço, que normalmente aí são os grandes pontos aí da nossa economia, tá? Então agora a gente já entendeu esses exemplos práticos aí, né, para a gente entender o que são essas competências críticas. Vamos dar mais um passo adiante aí, né? Nesse momento você deve estar se pensando, Alessandro, mas a minha empresa ela é uma empresa pequena. Eu não tenho recurso para desenvolver isso, né? Não tem problema. Eu acho que o fato de ser uma empresa pequena, ou ser uma empresa média, ou mesmo uma empresa grande, né? Não te habilita ou desabilita para que você tenha algumas formas de gerenciar o seu negócio. Eu estou falando aqui, no fim das contas, né, de gestão de recursos, gestão estratégica de recursos humanos para te ajudar na gestão de negócio. Então, no meu ponto de vista, não é porque você tem uma empresa pequena que você não pode caminhar na profissionalização dessa sua empresa. Tá? E dá para fazer isso com o conteúdo desse vídeo, né? Relativamente com poucos recursos. Se você quiser um trabalho mais elaborado, um trabalho mais profissional, obviamente você vai precisar fazer algum tipo de investimento. Mas não é, no meu ponto de vista, uma desculpa para não iniciar aí, tá? Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto aí que pode surgir de objeção. Agora, Alessandro, eu acho que isso aqui é muito difícil, é muito complicado. Do ponto de vista técnico, mas não é do ponto de vista de gestão. Tá? Talvez é muito criterioso para construir, não é nada extraordinário, assim, nada fora do normal, mas vai te ajudar muito. Tá? Então mantenha isso no radar, aproveita bem o conteúdo desse vídeo, tá bem? E agora você deve estar se perguntando, né? Mas por onde que eu começo, Alessandro? Então eu vou te mostrar a maneira errada, tá? Por onde você não deve começar. Então a minha sugestão é que você não comece tentando identificar todas as competências e ser competente em tudo. Tá? Porque eu vou retomar o exemplo. Se eu tenho uma empresa de serviços, eu não consigo ser competente em tudo num altíssimo nível. Tem coisas que eu preciso ser competente num alto nível. Tem coisas que eu preciso ser bom o suficiente para não errar. Tá? Então a minha primeira sugestão, né, a maneira errada de se começar é ir com a cabeça de que eu tenho que ser o melhor do mundo em tudo. Não, eu acho que é bom você ser o melhor do mundo naquilo que você de fato tem a possibilidade de ser o melhor do mundo. Acho que esse é um bom ponto de partida. E isso obviamente tem relação com o item número 2, que eu acho que é a maneira errada de se começar, que é não ter um foco. Então vale a pena você entender o que é mais valorizado da sua empresa pelos seus clientes, e aí você foca aí, que é um bom começo. Tá? E por fim, como sugestão de maneira errada aqui, é você chegar num ponto em que você vai listar 18 competências, 25 competências, 14 competências. E esses números não são aleatórios, tá? Eu presto alguns serviços de consultoria, alguns não, minha vida é prestar serviço de consultoria, e eu vejo isso nos meus clientes. A pessoa tem lá 15 competências, 15 itens nas competências essenciais, nas competências críticas, 25 itens, 23 itens, como eu já vi. Então, só para a gente entender, né? Quando a gente lista muito desses itens, ele não passa a ser útil para você do ponto de vista de gestão do seu negócio. Ele, na minha opinião, é muito mais uma lista de desejos do que uma relação de competências que você vai de fato utilizar. Tá? Então, esses 3 pontos aqui, no meu ponto de vista, são maneiras erradas para você começar a identificar as competências críticas aí na sua empresa, principalmente se você for profissional de RH, tá bem? Maneira certa de se fazer isso, né? Eu acho que é bom começar por aquilo que a sua empresa faz, tá? Então, identifica o que a sua empresa faz. A minha empresa, ela é uma loja de material de construção que ela compra e vende material de construção e encanamento. Envolve areia, brita, cimento. Bacana, a sua empresa faz isso. Então, você já tem um bom ponto de partida. Identificando o que a sua empresa faz, automaticamente você vai começar a pensar o que ela não faz. Ou seja, se ela vende material de construção, ela não presta serviço de construtora.
Então tem algumas competências de construtor que talvez não caibam, né, na área da construção civil, vamos chamar assim, não caibam na sua empresa que vende material de construção. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, identifica, e aí é pergunta mesmo para os seus clientes. Pega lá a carteira de clientes, manda uma mensagem, ou quando você for atender alguém na sua loja, na sua empresa, na sua indústria, faz a pergunta para essas pessoas. Assim, o que você valoriza como item básico quando você vem comprar aqui na nossa empresa? Né? Ou seja, o que é, assim, é o mínimo que eu preciso te oferecer para você vir aqui? Tá? Porque, de novo, nós estamos falando de competências críticas, que é básica, tá? É o assoalho da casa, tá? É o telhado da casa, são as paredes, é coisa básica, tá bem? E por fim aí, outro item, né, que você pode utilizar para identificar essas competências críticas ou essenciais é dar uma olhada na concorrência, se é o que a concorrência está fazendo e que os clientes que consomem produtos dessas empresas que acabam concorrendo nesse segmento de mercado entendem que isso aqui é o padrão, é o mínimo, é o básico. Tá? Um exemplo, eu sempre uso esse exemplo e você já deve ter ouvido, se me acompanha há mais tempo aqui no RH Academy, que eu uso o exemplo da padaria. O que é básico que se tenha numa padaria? No meu ponto de vista é pão. Então, se eu entro numa padaria e não tem pão, ou seja, o padrão é que as padarias tenham pão, é aceito pelo mercado de clientes que tenha pão. Então é isso aí, tá? Então é a partir desses itens que você vai chegar naquelas palavrinhas que nós vimos anteriormente e vai pensar, então quer dizer que para minha empresa o meu cliente vai valorizar condição de pagamento e ele vai valorizar velocidade na entrega, por exemplo. Então, são competências essenciais, críticas. Então, se você criar uma empresa que oferte condições de pagamento e entrega rápida, a sua empresa vai ficar com as portas abertas. Ela vai fazer a manutenção das operações no dia a dia. Então, o primeiro passo, na minha sugestão, antes da gente começar a pensar numa diferenciação, que aí é algo assim mais complexo, é a gente ajeitar a nossa casa, organizar a nossa casa nesse momento, garantir que aquilo que a gente deve fazer e que é esperado como básico pelos nossos clientes seja bem feito e a partir daí a gente vai construindo vantagem competitiva no passo seguinte, tá? Então, eu acho que esse é um bom ponto aí, tá bom? Bom, e aí eu queria saber o que você achou desse conteúdo. A gente chegou ao fim de mais esse conteúdo por hoje aqui na RH Academy. Seria muito legal se você deixasse o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou, o que mais te chamou a atenção nesse vídeo. Ajuda a gente a entender se nós estamos no caminho certo na nossa produção de conteúdo. Não se esqueça de acessar rhacademy.com.br. Conheça a consultoria, os programas de treinamento e desenvolvimento e os cursos online e as ferramentas online. Agora a nossa plataforma está do jeito que eu sempre quis que tivesse, está funcionando sensacional. E também não se esqueça aí de recomendar os nossos conteúdos para outras pessoas que você conhece, tá bem? Então eu te vejo numa próxima oportunidade. Muito obrigado, valeu, tchau.